Mia! Olá, Pedro. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Yes. Cá estamos novamente, Uhum. com a mesma intenção de sempre. Te inspira. Boas conversas que possam inspirar para uma vida mágica, uma vida onde nos possamos sentir bem com a vida tal como ela é. Exatamente. É isso, sim. Sim. Nos últimos dias tivemos aqui experiências muito interessantes porque gravamos novas entrevistas, Novas conversas, novas IBM. conversas IBM que vão sair nas próximas semanas. Conversas interessantes, provocadoras, Com intensas. pessoas surpreendentes. Com pessoas surpreendentes. Portanto, fiquem atentos. Temos recebido muito bom feedback das últimas conversas que nós tivemos com a Certo. Joana Seixas, com a Catarina Beato, com a Rita Ferralvim. E temos aí mais uma fornada de excelentes conversas. Exato. Para... E vem aí mais homens também. E vêm aí mais homens também. Sim. Exato. Não só mulheres, só quem Boa. está a pensar nisso. Então aí vamos nós, Sim. direitinhos para o... Sim, sabes que eu decidi o tema hoje. Uhum. E o tema é a tua ida ao retiro do Wim Hof, do Iceman. Uhum. Porque tu falas disso todos os dias. Portanto, eu pensei que se pudesses falar assim aqui 45 minutos, assim mesmo focado nisso, se calhar depois não precisamos de falar tanto. Tá bem, vou procurar falar sobre essa experiência ou conversarmos sobre essa experiência aqui à luz do nosso prisma habitual do desenvolvimento pessoal. Exatamente. E vou ter alguma cautela para que as pessoas não fiquem tão entusiasmadas a ouvir-me que queiram todas ir a correr ter esta experiência, até porque não é mesmo uma experiência para todas as pessoas. Acho. Bom, assim, muito... Primeiro, se calhar primeiro explicar Sim. quem é o Wim Hof, porque muita gente que nos ouve provavelmente conhece-o e Outras pessoas, não. talvez não. Quem é o Sim. Wim Hof, Pedro? O Wim Hof é um senhor holandês, ele tem 60 anos neste momento e ele tornou-se muito conhecido há 10 anos para cá, mais ou menos, porque ele por causa das práticas que teve, das experiências que teve com o yoga na Índia, no fundo com as descobertas que ele foi fazendo em contacto com a natureza e com algumas técnicas milenares, ele desenvolveu uma capacidade que inicialmente foi vista como uma cena muito freak, isso não é possível, uma capacidade muito grande de lidar com ambientes extremos. E ele fez uma série de coisas que captaram muita atenção. Ele correu uma maratona no norte da Finlândia com 17 graus negativos, só com umas sandálias e uns calções. Ele correu uma maratona na Namíbia, no deserto, sem beber água. Bateu várias vezes, foi várias vezes detentor do recorde do Guinness de mais tempo submerso em gelo, né, com gelo assim até ao pescoço. E ele conseguiu na última vez ficar quase 2 horas. Entretanto, esse recorde até já foi batido mais que uma vez. Por outra pessoa. Sim, mas ele fez muitos stunts, muitas coisas que captaram muita atenção. E se inicialmente ele foi muito visto como um freak, alguém que tem umas condições fora do comum para lidar com o frio, para lidar com o calor, para lidar com estas agressões, ele sempre fez um claim diferente deste, dizendo que não, eu sou uma pessoa completamente normal, eu simplesmente estou a utilizar técnicas que estão ao dispor de qualquer pessoa e que me permitem entrar de forma deliberada e consciente em contacto com o meu sistema nervoso autónomo. Logo, entre outras coisas, eu consigo influenciar o meu sistema imunitário. E é isso que me permite lidar com estas agressões do clima ou tipo de agressões. E ele começou... Eu penso que em 2011 é feito um estudo com ele num laboratório de uma universidade holandesa, onde o injetaram, o inocularam com uma bactéria. E ele de facto conseguiu, de forma deliberada, aumentar de tal forma o nível de adrenalina no sistema, utilizando técnicas de respiração que lhe permitiram lidar com aquele ataque
de uma forma que, em princípio, não nos deveria estar acessível de forma voluntária. Okay? Um ser humano não deveria conseguir fazer isso só porque quer. Certo. E ele voltou depois, mais tarde, fez-se um estudo com 24 pessoas, onde ele treinou 12 pessoas durante uma semana com as mesmas técnicas que ele estava a utilizar, e os resultados foram muito interessantes, porque de facto estas pessoas também conseguiram... Mas tu não foste para o retiro a ser injetado com com bactérias, não, não. Eu já estava aqui a explicar um bocadinho como é que ele se tornou conhecido, porque Sim. alguns dos claims dele, de eu consigo fazer isto e qualquer pessoa consegue fazer, inicialmente pareciam vindos assim um bocado de um lunático. Yeah. Quem for ao YouTube e escrever Iceman, né? Homem do gelo ou Homem Gelo, vai encontrar muita informação, muitos documentários muito interessantes sobre ele. Ele não é assim um senhor sui generis, não é assim um hippie. Yeah. E assim, nos últimos anos, o facto de se ter utilizado uma abordagem científica, metódica, para analisar as coisas que ele consegue fazer, começaram a dar credibilidade a algumas das afirmações dele de que nós podemos treinar isto, nós podemos Exato. aprender a lidar com aspectos do nosso sistema que são vistos como involuntários, como completamente inconscientes. Nós podemos aprender a lidar com isto. Isto tem uma série de implicações, nomeadamente no que diz respeito às chamadas doenças autoimunes e uma série de... Por exemplo, para mim foi interessante expor-me a esta expedição para lidar com algumas questões que eu tenho de asma alérgica, de dificuldade ou de ter muitas reações à exposição ao frio. Pronto, já lá vai. Mas espera aí, stop aí. Eu stopo. Então, eu quero fazer assim um rewind. Então faz. Um rewind de mais ou menos 21 anos. Ok. Fevereiro, Suécia. A primeira vez que me visitas no meu apartamento em Lund, estava neve lá fora e eu queria dormir com a janela aberta. Sim, e eu achei aquilo só, tipo, estúpido. Não só estúpido, como tu disseste que ias ficar doente. Sim, que eu ia ficar doente. E era uma das crenças que eu tinha, era de que se eu apanhasse frio, ficava doente. Portanto, o ficar doente era uma resposta do meu sistema a ter apanhado frio. E não era preciso assim muito frio. Sabes que foi... o pior eram as correntes de ar. Sim. As correntes de ar é que deixam as pessoas doentes. E as diferenças de temperatura. As diferenças de temperatura também. Para mim isto é muito curioso, não é? Porque em termos de relação com o frio, uma pessoa que cresceu num país nórdico, uma pessoa que cresceu em Portugal ou outro país mais quente, tem definitivamente crenças diferentes, generalizando, claro, em relação ao frio, não é? Aliás, antes de eu te conhecer, eu não sabia que se ficava doente com diferenças de temperaturas. Aliás, eu não sabia que se ficava assim tão doente com o frio, não é? Estas correntes de ar têm-se assim algumas crenças que a minha mãe tinha, mas ela também não é sueca, portanto também não sabia isto das que se ficava doente com... Isso aprendi em Portugal. Mas sabes que uma coisa que eu achei curiosa foi que... Desculpa para ser tão ignorante quando eu digo isto. Quando eu fui fazer esta expedição com o Wim Hof, que é uma expedição na Polónia, onde se passa por uma série de desafios, de muitos desafios relacionados com entrar na água gelada e permanecer lá durante muito tempo, subir uma montanha durante várias horas com temperaturas negativas e só de calções. Ao passar por isso, claro que estas crenças todas foram muito revisitadas e examinadas, mas eu tinha pessoas lá do mundo inteiro, incluindo pessoas que vêm de locais onde às vezes faz muito frio, e onde habitualmente há neve, há gelo, né? Do Canadá, de alguns estados do norte dos Estados Unidos, de países como a Finlândia ou a Áustria ou a Alemanha. E
embora não na mesma escala, mas estas pessoas também reportavam que levaram com crenças parecidas quando eram pequenas, de que, embora estivessem muito habituadas a ir para o frio e para a neve, mas de qualquer forma tens que o fazer em Sim, determinadas sim, mas o condições, que eu quero dizer, senão também vais ficar doente. claro, há aqui há uma escala Há uma de escala, gravidade, há não uma é? escala, sim, Não é? sim. Portanto, para quem vem desses países e vê o medo que há aqui, parece um bocadinho Claro. exagerado. Sim, no dia a seguir a eu ter voltado da Polónia e de ter tido, por exemplo, esta experiência de subir uma montanha e chegar lá em cima e o real feel era menos 15 e nós estávamos de calções e tivemos assim durante muito tempo e depois vestimos e correu tudo muito bem. No dia seguinte eu fui buscar os nossos filhos à escola e ouvi uma pessoa, uma professora a dizer ao nosso filho mais pequeno, ele queria vir cá para fora de t-shirt, cá fora deveriam estar mais ou menos uns 15 graus, e ela disse-lhe imediatamente assim vais ficar doente, não é? Eu pensei, bem, se este fica doente com 15 graus, então eu devia ter morrido com menos 15 de calções, não é? Aqui Sim, há uma coisa que não bate certo. que não bate certo, não é? Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que quando tu tens uma crença muito enraizada de que determinado estímulo, neste caso o frio, gera um determinado resultado, essa crença tende a ser autovalidatória, ou seja, há uma tendência muito grande do teu sistema a gerar o resultado que tu pressupões e realmente, de repente, começares a sentir-te doente, não é? Com o nariz a correr, a Sim, sim, sentir-te... são as profecias autoproclamadas. Sim, No começares a fundo. sentir-te um bocadinho mais quente e de repente dizes, estás a ver, até já tenho febre, não é? Começares a ter tremores. E confirma a nossa crença. Confirma a nossa crença. Isso está mesmo a acontecer. Agora, a questão aqui é, isto acontece, isto é um fenómeno puramente físico, não é? E é a nossa biologia a ter a resposta que tem que ter, ou é sobretudo um fenómeno psicológico que gera depois a resposta física, não é? Certo. E aqui, esta ideia este caminho que o IMOF começou a seguir e que outras pessoas seguem há muito tempo, em muitas tradições, é de que através da exposição ao frio, o frio provoca um choque no teu sistema, né? Eleva os níveis de adrenalina e provoca um choque no sistema. Que é esta exposição ao frio, na realidade fortalece o teu sistema. Em vez de o enfraquecer, ela fortalece. Ou seja, no fundo, é, nós hoje em dia aceitamos naturalmente que um atleta se exponha a um stress brutal, tente levantar pesos que nunca levantou e que provocam dor até, não é? Dor, e provocam um exercício tão intenso que nós olhamos e vemos esta pessoa não parece estar a ter grande prazer com isto, né? Está ali muito vermelho e está a suar e está a arfar e está a gemer e nós achamos, hoje, não é? Há 100 anos atrás seria completamente diferente, mas nós achamos que aquilo é benéfico, que nós não dizemos este tipo agora vai ficar doente ou Certo. vai ficar mais fraco por causa disto que está a fazer. Nós acreditamos no Que contrário. vai ficar mais forte. Nós acreditamos que ele vai ficar mais forte, não é? Aliás, isto é do nosso tempo, não é? Há 100 anos atrás, se tu tentasses vender esta ideia, as pessoas achariam simplesmente que tu eras louca, não é? Pois. Então eu estou aqui quase a morrer aqui e dizes-me que isto é bom para mim. É. Mas olha, tu contaste-me uma coisa ali uma instrução que vocês tiveram ali durante o retiro, que eu acho que aqui no meio disto é mesmo muito importante e acho que é importante também reforçar, que foi mais ou menos tipo, ouve o teu corpo também, não é? Confia no teu corpo, mas também se atento e observa bem e não vais além do teu limite, não é? Certo. Eles não disseram que agora toda a gente tem que fazer isso e independentemente do que observar, pelo não é? contrário, as instruções foram muito, olha, tu vais entrar na água, a água estava, nós entramos em rios e lagozinhos, Lagoas, cascatas e em alguns momentos foi preciso partir o gelo primeiro para nós podermos entrar, Certo. portanto a água estava realmente muito Pronto, fria. e não estiveram na sauna antes, que é a forma como eu normalmente entro na Não, água nós fria, ainda, não é? nós em alguns momentos fomos para a sauna depois, mas Exato. não antes. Portanto, expusemos o corpo a esse choque, não é? De repente tu entras na água e a água está a 1 grau, 2 graus, portanto tens uma série de sensações. Qual é que é a primeira reação? A primeira reação é que tu sentes desconforto, podes sentir até dor, Física mesmo, dor com o frio. física com a água tão fria, e podes ter uma primeira reação. A primeira reação muitas vezes é de tensão, geras tensão, não é? Encolhes-te,
É a mesma coisa quando alguém entra num duche de água fria. Muitas vezes a primeira reação é Contração, né? e tipo, começas a hiperventilar e começas a contrair-te muito. E isso, no fundo, estás-te a informar a ti mesma de que isto é perigoso, isto é desagradável, quero acabar rapidamente com esta experiência. Ali o que nos estavam a convidar a fazer era expõe-te durante um bocadinho mais a este frio. Porque, Certo. quer dizer, o nosso sistema que vem sendo desenvolvido ao longo de centenas de milhares de anos não é tão frágil que não consiga estar durante algum tempo exposto ao frio. Ou seja, vai além do limite da crença, no fundo. Sim, bocadinho. mas deixa de ficar durante alguns segundos, mesmo que seja desagradável, desconfortável, porque tu sentes frio, não é? E o frio vem acompanhado assim de uma sensação de desconforto, mas fica, aguenta. E ao fim de, não sei, de uns segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, podes tomar uma decisão sobre quero ou não ficar aqui, consigo ou não lidar com isto. E quando tu passas esta Primeira barreira. primeira barreira, claro que continuas a sentir frio, mas dizes, não, eu consigo lidar com isto. Está frio, mas pronto, estou aqui. E até consegues. Nós no último dia do retiro ficamos 10 minutos dentro da água gelada. Eu inicialmente pensei, eu não consigo fazer isto, porque as primeiras exposições curtinhas foram, isto é muito doloroso. Yeah. Aliás, entrar é doloroso, mas sair é 2 vezes mais doloroso, porque quando tu sais e está vento e está frio e o teu corpo está gelado, né? E depois começas a lidar com novamente a circulação sanguínea outra vez a chegar a partes do corpo, nomeadamente as mãos e os pés, as extremidades, onde tinha sido cortada, e é uma experiência muito dolorosa, não é? Yeah. E, só que aqui a proposta é deixa o teu corpo ficar exposto durante algum tempo a esta no fundo é uma agressão, é uma autoagressão, e vê o que é que acontece. Abraça essa sensação e vê o que é que acontece. E quando nós passamos esta primeira barreira, que eu acho que é válida para o frio, mas é válida para outras coisas, é válida para o calor, é válida para a dor, é válida para a meditação. Para a meditação, é válida para o cansaço, é válida para a irritação, a frustração. Quando estas sensações todas, umas mais físicas, outras mais psicológicas, mas nós podemos ser muito reativos e ficar logo tensos e tentar o mais rápido possível saltar fora da experiência, não é? Que é o que nós vemos hoje em dia muitas vezes a acontecer. A pessoa começa agora estou a ficar aborrecido e tento, em vez de ficar um bocadinho com o aborrecimento e ver o que é que acontece, agarro logo no telefone, ou ligo logo a televisão, ou falo com alguém, ou vou logo fazer alguma coisa. E acho que aqui o convite era esse, fica um bocadinho e vê o que acontece. E o que acontece é que tu começas a ser invadido por sensações muito interessantes. O frio é muito mindful. Porque o frio convida-te a vir para aqui e agora. Né? Aqui e agora, porque tu estás em contacto com uma sensação e as sensações físicas estão a acontecer aqui e agora. E o que acontece depois é muito interessante. Tu consegues validar no teu próprio corpo que, passado alguns minutos, as sensações internas não são de fraqueza, são de força. As sensações não são de... Isto é uma parvoíce, são exatamente o contrário. É que bom que eu estou a fazer isto. E depois, mais tarde, tu sentes que o meu corpo, tendo estado exposto a esta agressão, agora está mais preparado para lidar com outras coisas. E começa-se a estabelecer. Isto é uma coisa que eu agora ainda estou a descobrir na minha própria prática, não é? Mas aparentemente começa-se a estabelecer uma relação diferente entre aquilo que no nosso sistema é consciente e aquilo que é inconsciente. Que aliás, nem por acaso, é um dos meus grandes objetivos quando estou a facilitar cursos de programação neurolinguística, não é? É ajudar os participantes a estabelecer uma boa ligação, ou um bom rapport, para quem conhece essa palavra, esse conceito, entre aquilo que é consciente e aquilo que é inconsciente. Sim. E o frio também permite isso. As técnicas da respiração também permitem isso, não é? Portanto, acho que no fundo é uma grande metáfora, não é? A exposição ao frio ou entrega a técnicas de respiração intensas ou entrega à meditação
são metáforas para tantas outras coisas na nossa vida. E a forma como lidamos com aquilo é muito transcontextual, A imagino. forma como lidamos é transcontextual. Eu tive uma experiência que achei espetacular. Eu estava, quando tanto o retiro decorreu na Polónia, depois quando eu voltei para casa, apanhei 2 aviões, não é? Fiz escala, e quando o avião que aterrou no Porto, nos últimos minutos antes da aterragem, a temperatura no avião começou a subir um bocadinho. Qualquer pessoa que anda habitualmente de avião conhece esta sensação. Às vezes a temperatura sobe ou desce. Não têm grande facilidade em manter a temperatura muito estável no avião, principalmente em alguns momentos. E ficou um bocadinho mais quente. Eu estava de t-shirt e com um casaco fino, e senti que estou a sentir um bocadinho de calor. Né? E quando o avião aterrou, há aquele momento em que apaga-se a luzinha do cinto, né? E as pessoas saltam todas e vão logo. E portanto, o calor ainda aumentou um bocadinho nessa altura. Mas era um bocadinho de calor. Se calhar estavam mais 4 ou 5 graus do que antes. Não sei, era um bocadinho de calor. E uma pessoa mas são as diferenças de temperatura. Sim, mas uma pessoa que estava atrás de mim começou literalmente a arfar. Estás a dizer assim: ai, calor, isto não se aguenta, isto é impossível, como é que é possível este calor? Eu vou sufocar aqui. E eu estava a observar, e enquanto eu me sentia tranquilo e simplesmente estava a observar que estava mais quente do que antes, estava a olhar para esta pessoa e a notar toda a tensão que ela tinha trazido para o seu corpo. Toda a tensão que estava a acompanhar aquelas palavras. E ela estava literalmente, com cada segundo que passava, ela estava-se a sentir pior. Totalmente refém dessa... Ela estava refém, mas também estava em resistência, porque esta tensão é resistência. Certo. Eu estou a resistir ao calor, eu não quero que este calor esteja aqui. E a experiência que eu estava a ter era muito diferente. Era só, ok, está mais calor e posso tirar o casaco, se calhar. E pode ser agradável ou desagradável. Não... Posso tirar o casaco e fica um pouco mais fresco. Aí também posso só aceitar que está calor e se calhar daqui a uns minutos saímos do avião e esta sensação passa, não é? Só que achei interessante como esta pessoa, a palavra que tu utilizaste foi boa, ficou imediatamente refém de um estímulo que ela ainda por cima ali naquele momento não controlava, não é? Exato. Yeah. É interessante, não é? É interessante. Mas o que é que achas que as pessoas têm ficam tão impressionadas, não é? Porque eu ouço se eu de falar com alguém sobre tu foste lá ao retiro, nós conhecemos mais pessoas que também foram, não é? Não à mesma altura que tu, mas noutras alturas. E quando tu também falas com as pessoas sobre isso, ficam muito impressionadas. Não é? Uau, não é? É assim uma cena mesmo grande. Mas se falares com uma criança, e são pessoas adultas, se falares com uma criança, elas tipo podem achar mais fixe, não é? O nosso filho mais novo até está a utilizar isto agora, não é? Estavas a dizer aquilo da escola, tu não estavas em casa no outro dia, ele ia sair de casa sem t-shirt, só com t-shirt, e eu disse, isso é que tu não queres levar o casaco, pelo menos, ou a suéte, ou assim, pelo menos alguma coisa? E ele disse, não, eu sou o pequeno Iceman, disse ele. E eu disse, olha, tudo bem, sabes que o Iceman antes de sair para o frio ele faz umas respirações e meditar e não sei o quê. E ele, tá bem, mamãe, pôs-se assim de pé, agora até posso mostrar para quem vê isto em vídeo, né? Ele fazia assim e fazia assim as respirações e disse, estás pronto? Eu disse, estou pronto, vamos. E saiu. E depois ele parou, olha assim a volta, não está frio nenhum, porque é que eu fiz aquela meditação toda? É? E depois também eu também só perguntei, isso é que não queres só meter o casaco na mochila, só caso depois tenhas que... E ele disse, não mamãe, não vou levar assim, não me podem chatear para eu vestir. Olha, mas não achas que essa diferença na forma como as pessoas podem lidar com estes exemplos está um bocado relacionada com uma certa educação para a fragilidade que nós recebemos? E eu com isto não quero dizer que sou de todo adepto, porque não sou de educar para a dureza e tens que aprender a sofrer e lidar com as coisas e expor as... A diferença aqui é educar para a criança sentir os seus próprios limites. Para a criança sentir os seus próprios limites e senti-los
em função das sensações físicas e não em função de um significado pré-atribuído às sensações físicas. Sim. Porque no fundo o que é que está? Se eu utilizar aqui um pouco a neurolinguística, né? O que é que está a acontecer? Eu tenho uma sensação física, frio, que aliás a sensação física não é frio, a sensação física é o que é, né? Eu é que convencionei chamar a isto frio, e portanto quando eu digo a alguém, eu estava com frio, a pessoa tem mais ou menos uma ideia do que é que eu estaria a sentir, embora nós todos sintamos frio de forma diferente, provavelmente, mas há ali uma sensação física, eu dou-lhe um nome e a seguir dou-lhe um significado. Dou-lhe um significado. E nós, como vivemos muito no ambiente 21 graus, não é? Yeah. Que é, estava com frio. Frio que é, em vez de 21 estava 18 ou 17, não é? Portanto, vou a correr ligar o aquecimento. Ou então, está 25, ligo o ar-condicionado para baixar a temperatura. E então, pequenas oscilações geram um desconforto muito grande e esses significados de vou ficar doente, vou ficar fragilizado. E eu acho que isto é uma série de educação para a fragilidade, para pequenas alterações no meu ambiente. Fazem uma grande diferença. Fazem uma grande diferença, não é? Isso ao mesmo tempo é muito paradoxal, que há assim uma certa crença de que nós, enquanto espécie, a espécie humana é tipo o apogeu da evolução, mas depois não conseguimos lidar com diferenças de 2 ou 3 graus que vamos ficar doentes. Ou não conseguimos apanhar com uma brisa que não faz sentido nenhum, que vamos ficar doentes, não é? Que não faz grande sentido e nem sequer passa, porque quando eu às vezes ouço que tu estás a falar com alguém e a pessoa diz, e as diferenças de temperatura, e tu dizes, mas nós lá na Suécia vamos para a sauna que está a 70, 80, 90 graus, e a seguir vamos e rebolamos na neve ou entramos na água que está muito fria. E as pessoas, eu às vezes ouço-te a ter esta conversa com alguém e a pessoa do outro lado simplesmente ignora o que tu disseste. Ignora essa, diz, não sei, não interessa. Isso deve ser lá, mas... E muitas vezes eles dizem, não, mas olha comigo, ainda ontem eu estava muito bem, apanhei uma corrente de ar, ou entrei num sítio que estava um bocado quente e fiquei logo doente. E eu não estou a negar, provavelmente a pessoa tem mesmo estas reações, não é? Tal como quando tu me começaste a falar sobre o facto de algumas destas minhas crenças serem crenças que não têm propriamente uma validação científica, eu fiquei um bocado incomodado, porque eu tinha uma prova que era, estás a ver, apanhei corrente de ar e já estou aqui a espirrar, ou estou com o nariz a correr, não é? Portanto, eu tinha a minha prova. Portanto, aqui o convite é procurar ir para além disto. Mas eu, para ir para além disto, eu tenho que relaxar e expor-me ao ambiente. Eu acho que foi uma das coisas que eu trouxe desta experiência foi se eu conseguir relaxar quando estava dentro da água gelada, ou se eu conseguir relaxar quando estava a subir uma montanha com muito frio, então se calhar eu também consigo relaxar noutras circunstâncias, onde o meu primeiro condicionamento é de fragilidade, mas se eu relaxar e confiar no meu sistema, se calhar o meu sistema tem mais recursos do que aqueles que eu posso imaginar. Eu estava a pensar agora aquilo que estavas a dizer antes do nosso sistema. O nosso sistema está otimizado para a sobrevivência. Sim. Não é? E aquilo que estavas a dizer faz mesmo sentido para mim. Que não faz sentido nós termos o nosso sistema estar programado para ser frágil. Não é? Hoje em dia nós no fundo o que estamos a fazer com estas crenças todas que são muito limitadoras, não é? Estamos-nos a tornar uma espécie cada vez mais frágil. Nós estamos a fragilizar por causa precisamente desta educação, não é? Nós ficamos muito fragilizados com a ideia de que vem aí uma bactéria, um vírus e vai logo dar cabo de mim. E esquecemos o facto de, neste momento, nós termos dentro do nosso sistema milhões de bactérias e parasitas e vírus e tal. E quanto mais confortáveis estamos, mais medo temos de desconforto. Parece. Não sei, o que eu noto é que quando o nosso desconforto gera tensão, essa tensão parece não ser benéfica. Ou seja, o nosso sistema funciona melhor quando está relaxado. Isto é um bocadinho contra-intuitivo, não é? Porque quando tu ficas em perigo,
tu ligas o teu sistema de defesa, dá alerta e ficas tensa, não é? Portanto, alguém dizer, não, relaxa, porque quando estás relaxada, tu observas melhor, tu tomas melhores decisões e o teu sistema também sabe, no fundo o teu sistema fica livre para executar a programação ancestral que já lá está. O que acontece é que nós gastamos essa programação em coisas que não são realmente perigos, não é? E eu estou até a falar, não é? Isso é que está estudado assim mais na saúde mental também e está ligado ao sistema nervoso. De nós ativarmos a nossa programação de stress, que no fundo era uma coisa positiva para promover a sobrevivência, mas estamos sempre a ativar isso em coisas que não são realmente perigosas. Sim, o nosso chefe fala connosco e nós ligamos o mesmo programa que ligávamos quando havia estávamos à frente do urso. Quando estava um urso ou um leão nas imediações, não é? Algumas pessoas estão a dizer, mas é mesmo isso que acontece quando o meu chefe me chama. Transforma-se no urso. Sim, só que não é? O que acontece também é que realmente nessas situações não permitimos que o sistema entre realmente em ação, porque não vamos bater no chefe à partida, nem vamos fugir. Entramos às vezes, se calhar, para ser mesmo um urso, entramos mais em freeze. Sim, né? Ou seja, ligamos a programação de stress, mas depois não nos conseguimos libertar dela. Exatamente. Através de fazer alguma coisa. Sim, é isso que eu queria tratar. Nesta situação aqui, dessa exposição extrema ao frio, não é? Que não é nada que tu recomendas por aí, não é para isso que estamos a falar disso. Mas o que é que acontece, não é? Porque tu ativas o stress no corpo nessa situação. Sim. Por exemplo, uma das coisas que nós sempre fizemos lá depois destas exposições intensas ao frio foi, a seguir não passas logo para um ambiente confortável. Certo. Podes ficar durante 10, 15, 20 minutos, às vezes mais, a fazer exercício. Mas movimentas o corpo. A fazer movimento. Que é uma das formas de libertar o stress. Que é uma das formas de libertar mesmo libertar quando ela stress. é emocional e mental. Sim, exatamente. Sim. Em termos de uma coisa que me ajudou muito nestes dias a entender-me, eu já tinha tido a experiência há muitos anos, mais que uma vez na Suécia, de sair da sauna, entrar na água gelada, né? E perceber que, ok, há aqui uma diferença de temperatura de 70, 80 graus em 30 segundos, né? E o meu corpo conseguiu lidar com isto. Eu até sabe bem. Até sabe bem, não morri, pelo contrário, sim, há assim uma sensação de vitalidade. Ali tive uma das experiências mais intensas sair da água gelada depois de muitos minutos, não é? Em que a sensação é que o meu corpo está gelado e entrar direto dentro de um jacuzzi que devia estar para aí a uns 50 graus. Foi uma experiência de uma dor intensa, mas lá está. Lá está, a minha crença dizia, mas isso não deve ser bom. Mas por outro lado, eu entro na sauna de 90 outra vez. Sim, mas passado alguns minutos, aquele desconforto imenso transformou-se numa coisa diferente, não é? E também me ajudou a... Lá está, eu acho que uma parte deste trabalho é psicológico. Que ajudou-me a ressignificar algumas coisas, a ressignificar esta... Ok, o meu corpo consegue lidar com isto, não é? Não morri, não desmaiei, não... O meu corpo consegue lidar com isto, eu consigo lidar com isto. E eu acho que é essa sensação que também para mim já tem sido muito abalada, a crença do consigo ou não consigo, muitas vezes foi abalada com as ultramaratonas, que é quando se começa a lidar com aquele cansaço extremo de já corri 50 km e já não tenho mais pinga de energia dentro de mim e acho que não consigo, e depois não sei como ainda corro mais 50 km, não é? Isso ajuda a ressignificar estas sensações de cansaço, as sensações... Eu acho que, por exemplo, muitas pessoas que nos ouvem, que já fizeram, por exemplo, jejum, não é? Perceberam que esta educação para a fragilidade de tu 2 horas sem comer, tens de comer, senão vais ficar fraco e vais não sei o quê. Que isso é uma programação que eu tenho brutal. Sim, que isso é uma programação. Tu ficas 2 horas sem comer e começas a ter fraquezas. E isso, na realidade, é uma educação para a fragilidade, porque é uma treta, não é? Nós conseguimos ficar dias em jejum, sem ter... sem isso gerar nenhum impacto negativo no nosso corpo, pelo contrário, até promovendo limpeza, não é? Salvo exceções, há pessoas que, por razões do seu próprio sistema, têm mesmo muita dificuldade
em lidar com a ausência de certos... Eu devo ser uma dessas. Deve ser uma delas. És uma freak. mas tirando essas situações, não é? Nós podemos aprender aquela sensação aliás, isto até acho que pode ser uma boa metáfora. Sabes aquela sensação de pá, preciso comer. Já estou outra vez. Já estou a tremer, preciso de comer. E estou com uma fome e tipo, tudo que me aparecer à frente vou comer. Só que por alguma razão não posso fazê-lo. Estou numa reunião de trabalho, estou num projeto, estou metido num avião e não há nada para eu comer. Não sei, não consigo comer agora. E depois passa ali um hiato de tempo, né? Passa uns 30 minutos, uma hora, e depois, mas é que é engraçado, agora já nem me apetece comer, né? E tanto aprendemos que aquele desconforto muito grande inicial é uma sensação física a que nós damos um significado. Há significados desastrosos. Há pessoas que dizem, estou a morrer de fome. Né? Que é só um disparate dizer isso. Não, claro que não estás a morrer de fome, a não ser que estejas há 10 dias sem comer, Sim, né? Ou 20, mais, ou mais, né? Não estás. Mas como é essa história que contas a ti próprio? Estou a morrer de fome, estou a morrer de sede, estou a morrer de frio, estou a morrer de frio, estou a morrer de calor, não é? Tu dizes isso a ti mesmo. E isso é uma representação de alguns sistemas que tu estás a ativar internamente, né? E, por exemplo, se eu estou com frio, imaginar que tenho uma chama dentro de mim e focar nessa imagem, aparentemente permite-me mudar o significado que eu estou a dar ao frio e a própria experiência em si. Né? São coisas interessantes para nós investigarmos. E acho que aqui não é tanto dizer, olha, faz isto, ou respira desta forma, ou vai para o frio, ou corre desta forma, ou não comas, não é isto, mas mais observa se não estás refém de algumas crenças que são crenças de muita fragilidade. Repara se não estás refém disto. E se estiveres e te interessar, investiga formas de sair daqui. Se te interessar, não é? Eu pessoalmente não tenho problema nenhum com alguém que diz eu tenho que comer 2 em 2 horas e se tiver, não posso apanhar um bocadinho de frio que fica... Eu não tenho problema. A pessoa é que está a lidar com essa experiência e ela pode estar a acreditar tanto nessa experiência que não se quer libertar dela e até provar, olha, estás a ver? Fiquei 2 horas sem comer, já desmaiei. Sim. Ou apanhei um bocado de frio e já estou aqui muito doente. É a própria pessoa que está a lidar com isso, não sou eu. Sim, não tenho problema nenhum com isso. Temos essas crenças por causa das nossas experiências próprias. Não, eu que desmaiava na escola e em lojas e coisas por não ter comido, claro que isso influenciou muito esta minha crença, né? Mas olha, tu descobriste o Iceman já há uns bons anos e fizeste um curso online com ele, já não sei há quantos anos, 5, 6 anos para aí que andas nesta para trás para a frente de respirações e chuveiros frios e não sei o quê, até nos chateamos por causa disso. O Pedro deixava a água no chuveiro no frio e depois a minha ficava à espera que a água aquecesse. Bom, mas agora já não deixa, agora deixa ali na temperatura normal. Bom, mas porquê que foste fazer este retiro? Olha, e entre outras coisas, eu estava com muita vontade de estar exposto a um curso, /retiro, /experiência de desenvolvimento pessoal como aluno. É porque eu estou exposto a este ambiente quase todos os meses, mas no lugar de facilitador. Certo. Facilitador, instrutor, professor. E estava com muita vontade de estar do outro lado. Estar do outro lado, que é uma coisa que eu procuro fazer pelo menos uma vez no ano, ir estar num curso. Pronto, e é mais fácil hoje em dia fazer isso no estrangeiro do que em Portugal. Porque em Portugal, normalmente, mesmo que eu seja aluno, há pessoas que me fazem perguntas e depois às vezes fico assim num papel meio estranho. Ali ninguém me conhecia, que foi ótimo, pude-me entregar à experiência e, portanto, isso era uma das coisas que eu queria. Mas também estava à procura de uns momentos mais de contacto comigo. E ali tive essa oportunidade. Até porque me fizemos muitos exercícios de respiração, muitos exercícios de lá está, de contacto com o frio, que são tudo momentos mais de contacto comigo. E isso era uma das coisas que eu queria ter nesta fase e foi muito bom. Foi muito bom. Olha, e quais foram então para finalizarmos esta conversa, quais foram as tuas principais aprendizagens? O que é que tu sentes que trouxeste agora de diferente depois destes dias? Olha, trouxe mais, renovei a vontade de estar mais vezes em contacto com a natureza, de entender que nós somos
uma parte de um sistema, não é? Que é o planeta Terra, e que ao longo do tempo, conforme nos formos desenvolvendo enquanto espécie, fomos fazendo sempre isso em interação com o sistema. Uhum. Logo, aquilo que está à nossa volta entrega-nos, nós damos e recebemos. E podemos, sobretudo quando temos. Eu acho que isto é uma sabedoria que ancestral, inata, que está connosco, não é? Às vezes as pessoas estão tristes e vão passear à beira do mar, ou estão-se a sentir um bocadinho deprimidas e vão apanhar sol para uma esplanada, não é? Ou querem passar um dia na praia, ou querem ir dar um passeio na floresta, não é? Ou querem ir correr, assim, num sítio onde possam respirar Ar fresco. ar fresco, não é? Há aqui uma sabedoria que nos diz que os elementos, o contacto com os elementos, permite-nos obter determinado tipo de recursos. E, portanto, isso saiu muito, Reforçado. muito reforçado, muito reforçado. Uhum. Outra aprendizagem assim que ficou muito reforçada nestes dias é de que é muito mais fácil enfrentar desafios em equipa, grupo. em equipa, em grupo, em tribo, né? Em conjunto com outras pessoas que momentaneamente partilham connosco a nossa dimensão humana. Tenho medo, tenho receio, será que eu vou conseguir? Né? E naquele sítio que as pessoas despem muito o que são lá em casa, não é? Tu estás a dizer que só agora é que descobriste que um era polícia, outro não sei o quê, não é? Sim, porque não Nem sabias bem de que país é que era. Não foi esse o início. E aliás isso também reforçou muito, permitiu-me até entender ainda melhor aquilo que às vezes acontece nos cursos que nós organizamos. Porque é que as pessoas se conectam tanto? Porque muitas vezes, através dos exercícios que nós propomos, as pessoas começam-se a conhecer primeiro na sua verdadeira dimensão humana e sentem-se vistas e veem naquilo que as aproxima, e só depois é que começam a mostrar e a ver as máscaras de sou médico, ou faço desporto, ou tenho filhos. Ali estas coisas não surgiram logo de início. Exato. Primeiro surgiu estou com medo, não sei se consigo, tenho uma doença, quero-te ajudar. Isso surgiu primeiro. E quando essas coisas surgem primeiro, nós sentimos um bond muito grande, não é? Parece que essa é a natureza humana, é nós conectarmos uns com os outros. Só que depois há aqui uma série de construções que nos afastam, em que político é que tu votas, que comida é que tu comes, que roupa é que tu vestes, e estas coisas começam-me a afastar. E quando nós nos conectamos primeiro com as verdadeiras, com os anseios, os receios, os desejos, as fantasias, os medos, percebemos que nós somos todos iguais. E isso aproxima-nos imenso. Portanto, isso foi uma coisa que ficou aqui renovada. E eu acho que isso pode-se viver não é preciso ir passar uns dias no super frio. Não é preciso passar uns dias no super frio. Mas olha, uma coisa que eu também vim com vontade foi de proporcionar a mais pessoas aqui em Portugal o contacto com estas técnicas. E de trazer a Portugal um dos instrutores, não é? pessoas ali daquela equipa que possam ajudar a promover estas experiências. Acho que isso vai ser interessante. Boa. Assim, mais alguma coisa que queres dizer sobre isto? Não, eu sobretudo queria dizer que isto é mais uma metáfora do que outra coisa. Tá? E eu sei que há pessoas que podem resistir a isto, dizer, há pessoas que me dizem, eu era incapaz de ir para o frio. Ok, também não precisas de ir, não é? Mas isto é mais uma metáfora sobre conforto e desconforto, sobre crenças limitadoras e possibilitadoras, sobre objetivos, sobre recursos. É mais uma metáfora do que outra coisa. Se esta metáfora em particular for muito agressiva para ti, não a utilizes, não é? Eu, por exemplo, cheguei a casa e disse-te, olha, Mia, eu acho que era giro se tu te expusesse um bocado a isto. E tu disseste, mas eu não quero, não gosto. Ok, não há problema nenhum, percebes? Isto é mesmo só uma metáfora, não é? E até, se calhar, eu não sei, eu estava a observar aqui. E não é porque acho que vou ficar doente. Não, eu estava a observar ali este homem em ação, o Iceman, e ele, de facto, ele fez algumas coisas ao longo da vida que parecem um bocadinho de super-homem, não é? Ele fez coisas, de facto, extraordinárias, fantásticas, e mais uma vez proponho que quem queira investigue um bocadinho sobre ele e vão descobrir
coisas muito interessantes. Mas ao mesmo tempo, houve alguém que lhe perguntou: pá, tu fizeste tens 60 anos agora, fizeste estas coisas todas incríveis, bateste recordes, fizeste coisas que nunca ninguém tinha feito no planeta. Pá, nadaste, pá, não sei o que, ele bateu o recorde de nadar maior distância debaixo do gelo, só de calções, com uma fita na cabeça. Há um vídeo disso, fazem um buraquinho no gelo, ele entra e sai num buraquinho do outro lado, a nadar debaixo do gelo. Chegou ao outro lado, a temperatura da pele dele estava a 37 graus, depois de ter estado imenso tempo na água gelada. E tu fizeste essas coisas todas extraordinárias. Há sim coisas que tu não tenhas conseguido fazer, ou há coisas que tenham falhado para ti. E ele diz, sim, tipo, algumas relações. Sim. Porque cada um de nós tem dificuldades em áreas diferentes, não é? Ele tem uma história, a história dele começou de forma impressionante, porque ele tinha, com 4 filhos pequenos, a mulher dele suicidou-se, saltou de um 8º andar. E isso fez-lo passar por um período muito duro, mas onde ele questionou muito. A minha mulher, durante vários anos, esteve a lidar com uma depressão e, no fundo, ninguém conseguiu ajudá-la. E ele fez ali um compromisso de: eu vou encontrar ajuda noutros sítios, eu vou encontrar ajuda na natureza. E acho que por isso é que ele tem uma missão tão forte de ajudar pessoas que lidam com questões mais do foro mental ou questões mais do foro físico, mas a sentirem-se diferentes e mais em contacto com os seus recursos através do corpo, através da respiração, através do frio. Mas, eu estava a olhar para ele e dizer assim: pois é, porque nós podemos ser super-heróis numas áreas e podemos ter imensas dificuldades noutras, não é? Nós somos só humanos, não é? E isso tem tanto que se lhe diga. Acho que aqui isto é uma metáfora, tal como há outras metáforas tão bonitas, tal como temos tido pessoas aqui que nos vêm visitar no nosso podcast, convidados que nos contam as suas histórias, que também são metafóricas, de lidar com desafios, de encontrar recursos. Portanto, tu estás a utilizar isso como metáfora, sabendo que algo que tu mencionaste no início, que muitas destas técnicas, esta questão da exposição ao frio, também utilizada em tratamento de doenças autoimunes e mencionaste a questão do teu asma. Não é? Sim, a exposição ao frio é tratada há muito tempo para muitas coisas. Certo. Por exemplo, os estoicos na antiga Grécia utilizavam os banhos frios como um processo de solidificação do caráter. Foi isso que foste lá fazer. Foi isso que eu vim lá fazer. Portanto, isto não é nada de novo, não é? Ou utilizar a respiração para nos conectarmos com certos recursos internos, com mais energia, com limpar. Sim. Há quem trabalha com yoga ou obter breathwork, limpeza celular, aumentar a capacidade do nosso sangue levar com eficiência oxigênio até às células. Não, isso não é nada de novo. Isso é... E a ciência há muito tempo que se debruça sobre algumas destas coisas. Algumas destas técnicas são muito sólidas em termos de fazer esta técnica, tende a gerar este resultado. Certo. Mas aqui é mais uma metáfora, não é? Acho que sim. Eu espero que esta tua partilha tenha sido útil aqui para quem nos esteja a ouvir. Eu estava a dizer para ver se tu paravas de falar sobre isto e não é bem verdade, porque eu tenho gostado mesmo muito das nossas conversas à volta deste tema e tenho certeza que tu venhas a partilhar ainda mais, não é? Tens sido muito sincero. Olha, acho que assim, para terminar, se calhar, a grande aprendizagem é quando observares que, em relação a qualquer estímulo que vem de fora, que pode ser um estímulo físico, como neste caso a temperatura, mas pode ser alguém que te está a irritar, um contexto que está a parecer difícil, um desafio que te está a parecer... medo grande. Um medo. Repara que há determinadas situações onde tu reages com tensão e a tensão não está lá a fazer nada. É só tipo... Não te está a ajudar. Não, ligaste tipo o programa errado. E quando tu inicialmente sentiste tensão, mas percebes que esta tensão não me está a ajudar, portanto, experimenta relaxar e vê o que é que acontece quando tu relaxas. Sabes quando é que eu aprendi isso? Ao dar a luz. Sim. Não é? Ao dar a luz sem qualquer tipo de anestesia, essa aprendizagem é fundamental. Porque há atenção, não é? Há muita atenção. Mas quando tu deixas ir a atenção... Nasce um bebê sem aquela dor toda. Sim. Olha, aí está
Outra bela metáfora. Uhum. Outra bela Boa. metáfora. É. Foi numa das vezes em que estávamos dentro do frio Uhum. e estava assim duro, e depois passamos do frio nessa tal vez em que entramos na água, Quente. na água muito Uhum. quente, e todas as pessoas que entraram na água de repente estavam a ter uma experiência de dor. Uhum. Houve Senhoras. uma das mulheres que fazia Uhum. parte do meu grupo, uma rapariga finlandesa que tem 4 filhos, e Uhum. ela disse: agora vocês sabem como é que é dar à luz. Eu não sei se é próximo ou não, mas Deve foi Sim. diz assim: ok, olha, fico com esta referência Sim. para futuras avaliações. Tá bem. Oh, Olha, obrigado por me deixares falar sobre isto. obrigada eu Tá bem. pela tua E partilha. espero que quem nos ouve tenha ficado tenha refletido aqui ao longo da conversa sobre algumas das suas especificamente em relação a estas coisas, mas genericamente em relação a muitas outras. Exatamente. Que é para Bom. isso que cá estamos. Para Obrigada, inspirar Pedro. para uma vida mágica. E a vida pode ser mágica mesmo com muito frio. Foi o que eu aprendi. Tá bem? Obrigado. Obrigada.